Bem-vindo à série de podcasts Fit to Lead, o podcast onde exploramos as competências, estratégias e mentalidades que moldam os líderes de amanhã. O meu nome é Carlota Leixões e estou muito contente por se juntar a nós no episódio de hoje. Neste episódio vamos falar sobre um incrível exemplo de como ultrapassar barreiras e de como chegar a posições de liderança. Vamos ouvir falar dos seus desafios, triunfos e do impacto que causou nas suas organizações. Hoje temos o privilégio de falar com Ricardo Teixeira, empresário, empreendedor, investidor e embaixador da Associação Salvador. O Ricardo é uma pessoa inspiradora e com uma experiência de vida muito enriquecedora. CEO e fundador da CompuWorks, CEO da Jumpmaster Investimentos e mentor na Startup Lisboa. A sua vasta experiência traz uma visão e perspectivas valiosas a esta conversa. Ricardo, muito bem-vindo ao podcast, é um prazer tê-lo aqui. Pode apresentar-se e falar-nos um pouco do seu percurso profissional e académico. O meu nome é Ricardo Teixeira, tenho 48 anos, fiquei tetraplégico aos 17, numa altura bastante desafiante para um jovem. Na altura não pensava muito bem, não dava muito valor à escola e de um momento para o outro vejo um desafio e quis desde sempre que a minha vida continuasse para a frente e passei de um aluno relativamente desleixado para um aluno muito aplicado. Passei, felizmente, fui o melhor da escola e acabei por ter uma estratégia quando fiquei tetraplégico do que é que eu queria fazer, porque eu acho que na vida nós temos duas hipóteses, ou perdemos o jogo ou passamos de nível. E, portanto, eu encarei a minha vida como um passado nível, que voltei ao nível zero, eu deixei de comer, eu deixei de fazer uma série de coisas e a partir daí eu fui apanhando os desafios e os níveis do jogo do nível zero e passar de nível. E esse passar de nível fez com que eu ganhasse os baby steps, de pequenos passos, ganhasse uma autoconfiança bastante, fosse-me fortalecendo à medida que eu ia conseguindo, superando os níveis do jogo, não é? E que fez com que eu ganhasse uma autoconfiança para os desafios futuros. E os desafios depois passaram, eu sempre quis, há quem queira ser jogador de futebol, eu mesmo que quisesse ser jogador de futebol, esse tinha ficado pelos 17 anos, mas eu desde miúdo que queria ser empresário. E portanto, quando fiquei tetraplégico, eu pensei como é que eu, agora tetraplégico, consigo fazer o meu sonho de ser empresário. E então, basicamente, como tudo na vida, eu acho que tudo na vida tem que ter uma estratégia, porque senão somos guiados pelo sabor do vento, que às vezes até dá certo, outras vezes dá errado. Eu acho que a probabilidade de dar errado é maior e, portanto, montei aqui uma estratégia para podendo também, e se fosse uns níveis acrescidos ao meu jogo, e superasse de nível e começasse a criar uma carreira profissional de empresário. E felizmente eu consegui, e hoje em dia sou empresário, já tive mais de 15 empresas, mas com algumas com sucesso, outras com menos sucesso. Felizmente quase todas elas com sucesso. Há 31 anos que estou nesses níveis de jogo. Já não sei a que nível é que vou, mas já vou num nível avançado. Mas formou-se em gestão e lançou-se logo para o empreendedorismo? Não. Eu tenho uma história muito engraçada. Eu fiz tudo e toda a minha parte académica para entrar no ISCTE, para ir para a informática de gestão. E aliava duas coisas, que era a informática, porque eu antes de ter acabado o 12º já trabalhava na Microsoft e eu era trabalhador estudante, trabalhava durante o dia e estudava à noite, que é um nível que é também uma questão bastante acrescida. E cheguei à entrada da universidade, entrei para o ISCTE e na altura fui lançando a minha empresa. Nas outras horas livres, ou seja, as outras horas livres é trabalhar durante o dia na Microsoft, como devem calcular, é bastante exigente. Estudar à noite e eu ainda tinha horas para ir lançando a minha empresa. E cheguei a um ponto que, na entrada para a universidade, eu tive novamente dois caminhos. Ou vou para a universidade e o projeto da empresa fica em stand-by 5 anos, e quando um projeto de uma empresa fica em stand-by 5 anos, passado 5 anos, o projeto é totalmente diferente, ou deixo a universidade e vou fazer a minha empresa. Eu segui o segundo caminho, deixei a universidade, portanto, como eu costumo dizer, entrei para o ISCTE, não foi lá um único dia. Vou lá hoje em dia dar algumas conferências e alguns testemunhos que me pedem, e vou lá com alguma regularidade, mas como estudante nunca entrei lá um único dia. Não cheguei. Nunca cheguei a ir. Não estou arrependido, mas na verdade
tinha um risco bastante acrescido. Mas então não tirou nenhum curso superior? Foi Não, sempre lançando empresas e... certo. Bem, fantástico. Autodidata em tudo. Acha que as histórias de líderes com deficiência têm impacto, não só porque inspiram as pessoas, mas também por mudar a forma como a sociedade encara a liderança? Eu gosto de ser visto como um líder pelo aquilo que eu faço e não por ser uma pessoa que está em cadeira de rodas, logo é diferente. E eu acho que quando entramos na área da liderança, quando entramos na área empresarial, não há a liga das pessoas deficientes que são deficientes e que se dão bem naquela liga, e depois há a liga das pessoas ditas normais e que têm outro ranking. E o ranking das empresas não é guiado pela deficiência, até porque chegamos ao final do ano, temos que apresentar resultados, temos que ter EBITDAs, temos que ter crescimento, temos que ter os mesmos indicadores financeiros, são iguais para todos. Portanto, podemos ser um exemplo, porque, ou seja, nós temos que superar o nível das empresas, que por si só é muito exigente, com uma dificuldade acrescida, que é termos toda a problemática de uma condição diferente. Mas isto, lá está, voltando à pergunta, eu acho que a liderança ou se tem ou não se tem, Sim. independentemente da forma com que nós nos deslocamos ou a deficiência que nós temos. Sim, mas pode ser inspirador. Eu digo, É mais inspirador. Eu acho sim, que é mais tem que inspirador. ultrapassar obstáculos, porque tem que, não sei, essa força de vontade, essa persistência que teve, de repente transformou-se no melhor aluno, quer dizer, é inspirador. Eu dou algumas palestras, principalmente a jovens, em que eu digo, se eu conseguir, sem ter todas as minhas funções a funcionar, eles têm mais capacidade e têm mais probabilidade de conseguir. Mas muitas das vezes a fórmula está na atitude e não propriamente da forma com que nós nos deslocamos. Pronto, e essa atitude muda tudo. Obviamente que visualmente é mais inspirador e mais impactante, claro que sim. Mas ao final do dia ou somos ou não somos. Não, não, isso com certeza, mas há inúmeros líderes que são inspiradores, porque ultrapassaram N obstáculos de variadíssimas maneiras. Pode ser da forma como quiser pôr, por isso nesse sentido era que é a Um, pergunta. um bom líder inspirador tem que ter também uma boa oratória. Há poucos líderes que são líderes sem ter uma boa oratória. Há pessoas que têm imenso mérito e são génios, mas que na verdade estão por trás do líder, Uhum, não é? uhum. E que na verdade o mérito se calhar são de outras pessoas que têm uma forma que não se querem estar expostas nem nada do género. Mas pronto, claro que sim, que se eu tiver mérito naquilo que faço, independente do meio que me desloco, visualmente é mais impactante. E eu não tenho muita noção, e há muitas pessoas que dizem que eu inspiro e que sou um caso muito inspirador e por aí fora. E eu não tenho essa noção porque não estou nem aí. Porque na verdade eu faço o que toda a gente deve fazer todos os dias, que é eu dou o meu melhor todos os dias, independentemente, eu faço o que tem que ser feito. E aquilo que eu dou melhor todos os dias, por acaso estou sentado numa cadeira de rodas. Sim, sim. Acha que a primeira competência mais valiosa de um líder é a comunicação? Acho que uma das maiores é. Há pessoas que não fizeram nada de especial na vida, mas que são excelentes oradores e que por Uhum. isso são altamente inspiracionais. Mas Líderes. depois a gente vamos a ver e não fizeram nada de especial, são pessoas que têm boas ideias, comunicam boas ideias. Então acha que a comunicação é uma das principais? Que Claro que sim. outras competências é que O Steve Jobs era comunicador nato? um comunicador nato, Sim. e teve imenso insucesso inicialmente, foi despedido da própria empresa e tudo mais. Hum. E depois, mais tarde, ele usava ideias de outros e ele é que dava a cara e compunha o pacote e tudo muito bem treinado e vai ficar para a história. Uhum. Porquê? Porque ele era um extraordinário comunicador. O Obama não foi o melhor presidente dos Estados Unidos como presidente. Temos bons exemplos, que é o Trump tem melhores números e tem melhores coisas, dizendo as coisas de forma errada e às vezes fazendo as coisas certas. O Obama dizia as coisas certas fazendo-as de forma errada. E, no entanto, o Obama é dos melhores oradores
que existe no mundo e dos maiores líderes, não é? Uhum. E que outras competências essenciais acha que um líder deve ter? Eu acho que qualquer líder tem que ser genuíno. E para ser líder tem que ser líder de qualquer coisa, não é? Para ser líder tem que ser visto como líder de pessoas. Tem que saber motivar as suas pessoas, tem que ser muito leal com as suas pessoas e tem que, de facto, motivar todas as pessoas que são à sua volta. Antigamente era-se líder à força. Hoje em dia ninguém consegue ser líder à força. Ou se é líder por ter uma boa visão, um líder tem que ter uma visão, tem que ter um bom espírito de equipa, tem que inspirar as suas equipas para que depois as suas equipas sigam-no genuinamente naquilo por onde ele fez a visão. E o líder tem que sempre assumir as responsabilidades de de todo o caminho que a equipa fez. Não é? É como, A equipa como um todo. como um todo, mas os triunfos partilham-se com a equipa, os maus resultados é só do líder. Isso aí claramente. Se um barco afundar uma das maiores uma das maiores escolas de liderança é a marinha, não é? Mas se o barco afundar, a pessoa a sair do navio tem que ser o capitão. E a culpa é sempre dele. Independentemente se foi outro que fez o buraco lá no casco. Sim. E um empresário não quer dizer que seja o líder. São duas coisas diferentes. As pessoas pensam que os empresários são líderes. Não. Sim. O empresário é empresário. E às vezes é um péssimo líder. E como é que pode levar? Tem que ter alguém a liderar a empresa, tem que ter alguém. Ou não. Ou não. Ou não. Pode ser É à ele força, próprio. como disse. Muitos deles são à força. Mas, e há pessoas que obtiveram sucesso no passado dessa forma. Hoje acredito que ninguém à força tem sucesso. É mais difícil. É muito mais difícil. As pessoas não estão. As pessoas já a gente tratando-as bem fazem ghosting, quanto mais tratando mal, portanto, é muito mais difícil hoje em dia. Quais são algumas das maiores barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam quando procuram assumir funções de liderança? As pessoas não procuram, não podem procurar. A liderança ou se conquista ou não se conquista. Agora, porque a liderança, lá está, não há nada forçado, a liderança não é forçada. Quanto muito, há líderes de chicote que não são líderes, são apenas carrascos, que estão lá com o chicote, obviamente, no sentido figurativo. Mas um líder é por alguém vê naquela pessoa a capacidade de liderança e a capacidade de visão, e isso conquista-se ou não se conquista. Independentemente de ter uma deficiência mais difícil ou menos difícil, ou acha que é igual? Eu acho que é igual. A deficiência não torna pessoas líderes, nem torna mais difícil ou mais fácil. Se a pessoa atingiu o estatuto, eventualmente há pessoas que vão ver com maior admiração. Mas se a pessoa não atingiu o estatuto, não há nada a fazer. Sim. Agora, para caminho de liderança, o que é que seja, as barreiras maiores, para mim, são as físicas. Sim. De tudo aquilo que nós temos, tudo o que nós fizemos, temos de barreiras arquitetónicas e por aí fora, essas são as maiores. Depois, a nível de atitude, se a pessoa é líder e se a pessoa é confiança, o meu filho tem muito medo que eu seja discriminado. E o meu filho tem 10 anos e tem muito receio. Quando ele agora foi para uma escola nova, ele estava sempre muito preocupado. Que, pai, agora quando vais lá à escola nova, pai, não, será que eles... Assim, filho, por amor de Deus, ninguém vai fazer nada. Pronto, e lá fui à escola nova e os miúdos super engajados comigo e por aí fora. Obviamente que ia correr tudo bem, mas ele próprio tem essa preocupação. Então, outro dia, convidaram-me para ir fazer uma palestra a todos os adolescentes, foram 270 adolescentes de Mortágua. Não sei se sabem onde é lá para cima de onde o diabo perdeu o cachimbo, mesmo num sítio muito, muito interior, mas muito interessante. Eu fui dar uma palestra para 270 adolescentes e eu pensei assim, vou levar o meu filho. Bem, o meu filho, porque me fez montes de perguntas e tal, e onde é que vai ser o auditório onde vais fazer, isso tudo, pá.
E de manhã ele estava muito nervoso, quando aquilo era às 10 horas e no pequeno almoço, ele estava muito nervoso. Pai, tu não estás nervoso? Não. Pai, mas e se eles gozarem contigo? Oh filho, mas porque é que eles haviam de gozar comigo? Oh pai, porque posso mandar bocas, estás em cadeira. Oh filho, ninguém vai mandar bocas. Pai, mas se eles mandarem, filho, se eles mandarem, eles não vão mandar. Está bem, pai, mas se, ok. Se eles mandarem, o pai vai estar no palco, vai esperar que eles gastem a energia toda, depois o pai, quando eles se calarem, eles coisas. Então ele estava super apreensivo. Quando entramos dentro do auditório, 270 crianças e adolescentes, é impactante. E ainda por cima eles estavam com algum receio que mais ou menos a minha palestra tinha 60 minutos, que não iam conseguir tê-los calados. O meu filho estava na fila da frente e nisto iam fazer aquele barulho típico enquanto não começávamos. E quando começámos, eles avisaram uma rapariga com deficiência, surda muda, que só emitia uns barulhos muito estranhos. Mas que quando via um par também de cadeira, ficava muito feliz. E a miúda, quando entra, faz um barulho e o meu filho muito admirado. Ai, já estou a gozar o meu pai, e a minha mulher lá acalmou, não, é a tal menina que vai. Pronto. Isto só para passar, os miúdos ficaram 60 minutos calados. Os que eram mais problemáticos estavam a mandar calar outros. Quando foi ao fim, eles deram-me uma ovação brutal. E o meu filho ficou abismado, assim, estás a ver que não correu mal. E o meu filho, pai, eu estou... Pronto, isto tudo para dizer o quê? Que quando nós temos a atitude certa e vamos com a segurança certa, isso não acontece. Da mesma forma que há pessoas que possam dizer alguma coisa mais incorreta. Há pessoas que me dizem assim, ai, coitadinho, você vai ter cura, ou o que é que seja. Pá, eu dou sempre uma brincadeira. Ou uma criança que às vezes são muito ingênuos e falam-me da cadeira para fora, olha, porque é que estás sentado? Eu disse, olha, hoje estou, sabes que eu sou muito preguiçoso. E hoje vim e pronto, e os pais às vezes ficam muito constrangidos e eu dou sempre respostas muito, umas sou sincero, ou quando vejo que não há ponta por onde se pega, eu dou brincadeira e desconstruo logo e a pessoa fica, pronto. E então é uma forma acho que tem a ver com a atitude. Qual é a mudança de mentalidade mais importante que os líderes precisam de fazer para abraçar e apoiar líderes com deficiência, mas uma vez que já disse que líderes são líderes com ou sem Ou pelo menos deficiência, pessoas com deficiência. ou no caminho para a liderança, porque uma pessoa que esteja numa situação mais complicada porque não viu, como no seu caso, apontar sempre para a solução, como é que podemos ajudar estas pessoas a ultrapassar estes obstáculos? Como é que se pode ajudar estas pessoas a ter objetivos, a chegar mais longe, não só um emprego comum, mas a poderem lutar por uma carreira como outra pessoa? Eu acho que nós temos que mostrar pelo exemplo, e no meu caso, que fiz este caminho por mim, eu mostro muito o meu exemplo de que eu consegui. Se eu consegui, é possível, não é? Independentemente se as pessoas vão ser empresários, se vão trabalhar por conta de outra, se vão ser artistas, se vão ser o que é que seja. O que eu acho é que é importante, e felizmente, quando eu tive o acidente em 94, tudo era novidade e havia muito poucos exemplos. Primeiro porque não existia internet para nos dar outros exemplos. E em segundo lugar, também a deficiência era visto como aconteceu, ficou tetraplégico, a vida acabou para ele. Pronto. E felizmente eu não fui o primeiro, obviamente que eu tive outras pessoas que me inspiraram, mas houve pessoas em Portugal que me inspiraram. E eu lembro perfeitamente como uma pessoa que é o Nero, que é uma pessoa com quem eu ainda me dou, que soube que eu era um jovem e por aí fora, e ele teve a atitude de ir-me visitar ao hospital, que eu acho que foi a pessoa sair da sua vida normal e ir para o hospital, depois ele na verdade fez com que eu depois fizesse o mesmo, a outros casos. Porque acho que isto nós temos que receber e temos que dar. E o facto dele ter-me ido visitar o hospital sem me conhecer,
uma pessoa paraplégica, mas muito bem vestido, muito bem aparentado, com muita pinta, levava uma mulher que uau, que mulher girasse, mas um mulherão. Assim, uau, bem, se ele, lá está, se ele pode ter, se ele tem uma namorada destas, eu também posso ter. Isto não tem a ver com o mulherão, nem nada do género. Não tem a ver com, ok, se ele tem uma mulher gira e que eu que noutros tempos também tinha, quer dizer, com a cadeira de rodas também posso ter. Portanto, isso fez com que ver outras pessoas a fazer determinadas coisas ou poder ter determinadas coisas fez abrir-me também a mente, e o facto de outras pessoas verem o meu caso também lhes vai abrir a mente, e vermos outros casos também vai abrir a mente, e eu acho que esse é o melhor caminho que se pode ter. Pronto, e eu também já o fiz, de ir a visitar pessoas jovens que ficaram na mesma situação, e muitas das vezes sou acompanhado com a minha mulher, que andamos muito os dois, e isso também vai ajudar. O facto, por exemplo, quando eu tive fui das primeiras pessoas a ter filhos. A partir daí eu conheço uma série de pessoas que depois me vieram perguntar como é que foi, e hoje em dia são pais. Acaba por ser, por exemplo, a liderança. Pronto, quando metemos no caso da liderança, a liderança é outro aspecto. Mas o caminho e abrir a porta, abrir a mente, eu acho que faz-se muito por mostrar casos. E olha, por exemplo, este podcast que aqui estamos neste momento vai obviamente também permitir que outras pessoas vejam que é possível, e que temos é que, lá está, ter a estratégia e o jogo de cintura daqueles truques que às vezes nós temos que usar para que isto não seja um problema. Podem aspirar a objetivos que tinham antes. Sim, eu tenho um carro de competição todo terreno. A partir daí, tenho uma série de pessoas que já compraram carros iguais. Quer dizer, virem, pá, é possível. Sim, dar o exemplo. Ricardo, muito obrigada por se juntar a nós hoje e partilhar estas histórias e ideias com os nossos ouvintes. Obrigado, El. Obrigada por se sintonizarem à série de podcasts Fit to Lead. Até à próxima vez.